Olá, meu nome é Nery Fonseca e eu sou o desenvolvedor do IMDb, o Electron Microscope Database. Eu dividi essa apresentação em duas etapas. Primeiro, eu vou falar brevemente sobre um pouco de biologia estrutural e microscopia eletrônica, e depois eu vou entrar na parte da computação e mostrar os recentes desenvolvimentos no IMDb. De uma maneira geral, a biologia estrutural é a área que visa entender como que as moléculas biológicas se comportam no espaço tridimensional. Nessa área se busca experimentar, por exemplo, como os átomos interagem entre si, como uma molécula exerce sua atividade, ou então qual ligante pode ser utilizado para inibir o efeito de uma proteína. Existem quatro principais abordagens para se obter a estrutura tridimensional de uma macromolécula. A mais comum delas é a cristalografia de raio-x, onde o pesquisador emite um feixe de raio-x sobre uma molécula cristalizada, e a partir dos padrões de difração desse raio-x sobre os átomos, ele consegue reconstruir um mapa de densidade eletrônica que posteriormente é utilizado para ver ali como que cada átomo se encaixa nesse mapa, gerando uma estrutura do modelo atômico estrutural. O principal da vantagem dessa abordagem é a resolução obtida é muito alta e por para esse tipo de experimento, e a principal desvantagem é a necessidade de ter a amostra cristalizada, que nem sempre é factível. Outro método comum é a ressonância magnética nuclear. É uma técnica que, simplificando, consiste em aplicar ondas de rádio em uma solução de proteínas em um campo magnético muito forte. Essas ondas reverberam nos átomos e geram um espectro de frequências que é processado computacionalmente para identificar as coordenadas espaciais. Uma das principais vantagens desse método é a capacidade de detectar regiões de alta flexibilidade, principalmente nas alças. Já na criomicroscopia eletrônica, o principal workflow de cryo-EM consiste na single particle análise. Nesse método, uma pequena amostra da molécula purificada é congelada e rapidamente analisada em um microscópio eletrônico de alta voltagem. As imagens que são capturadas, elas contêm milhares de ocorrências da partícula de interesse em diferentes orientações. Os pesquisadores, então, eles selecionam um conjunto de imagens a partir das partículas de interesse, tentando mostrar as mais diversas variações dessa orientação das moléculas. Essas partículas são alinhadas, agrupadas e posteriormente utilizadas como um input para o algoritmo de reconstrução do mapa de densidade da molécula. E por aí, o pipeline acaba sendo similar ao da cristalografia de raio-x para obter o modelo atômico final. A principal vantagem dessa abordagem é a capacidade de obter estrutura em alta resolução de grandes complexos proteicos, como GPCR, vírus, e a principal desvantagem é o altíssimo custo para manter esse tipo de equipamento. Por fim, só para mencionar, tem também a modelagem computacional, atraiu bastante atenção recentemente, graças ao resultado que o pessoal da DeepMind obteve no CASP-14, chegando muito próximo do benchmark experimental, e existe um monte de abordagem em sílico, geralmente usando Deep Learning ou refinamento de estrutura de proteína homóloga. No slide anterior, eu mencionei um workflow básico de single particle análise, mas é importante ressaltar que existem diversas outras técnicas de cryo-EM, e nem sempre o objetivo da pesquisa é obter estrutura em resolução atômica da proteína. Há abordagens como a cryo-electrotomography, elas são utilizadas em estudos de proteômica ou estudos de celômica, pois permite obter estruturas em baixa resolução que mostram a interação entre todos os componentes de uma célula, de um tecido, até mesmo de um organismo. Os recentes avanços tecnológicos propiciaram um grande salto na qualidade das estruturas de cryo-EM e um aumento exponencial na quantidade de estruturas depositadas, mas ainda existe um empecilho grande em relação à acessibilidade desses equipamentos necessários. Mas, segundo o Richard Henderson, grupos que possuem fácil acesso a esse tipo de equipamento, como o MRC-LMB, na Universidade de Cambridge, já têm resolvido mais estruturas por IM do que por cristalografia, e que, portanto, é uma forte tendência que a área continue crescendo exponencialmente, com o surgimento de microscópios cada vez mais acessíveis. Quando se trabalha com biologia estrutural,
As revistas costumam exigir que seus dados sejam depositados para garantir a reproducibilidade dos experimentos, e dados brutos de microscopia eletrônica geralmente devem ser depositados no Empire, o Electron Microscope Public Image Archive, mas já outros tipos de imagem, não só de microscopia, mas imagens biológicas no geral, podem ser depositados no Bioimage Archive, também no EBI. Os mapas de densidades obtidos por IEM são depositados no IMDb, e os modelos atômicos são depositados no PDB, seja pelo repositório americano, europeu ou japonês. O depósito dos mapas e dos modelos atômicos são realizados simultaneamente através da plataforma do Worldwide PDB, o OneDep. Agora, falando um pouco do IMDb especificamente, apesar do crescimento no número de depósitos, então, recente prêmio Nobel na área, até 2020 o website do IMDb ainda era bem primitivo, com design antigo, sem sistema de busca, APIs. Então, entre 2019 e 2020, a gente começou uma grande pesquisa com a comunidade de IEM para coletar quais requisitos eram mais necessários para a construção do novo website. Essa consulta envolveu diversas viagens, laboratórios e empresas farmacêuticas que trabalham ativamente com o CRY-IEM, bem como também testes de usabilidade e construção de mockups e encontros virtuais também. As informações sugeridas pela comunidade foram utilizadas para construir um novo website que conta com um design moderno, intuitivo, visualmente agradável. Além disso, ele possui um sistema robusto de busca e sugestões que engloba tanto o IMDb quanto o Empire, e indexa não somente os dados submetidos pelo usuário, mas também dados aumentados de cross-referências a outros bancos e métodos de validação estatística das estruturas. Além de ter mais de 200 gráficos estatísticos pré-construídos, nós desenvolvemos também um sistema onde o usuário pode gerar uma série de gráficos customizados baseados na pesquisa que ele fizer no website, usando o sistema de busca. E além do novo sistema de busca, o MDB utiliza mais 3 tipos de banco de dados: um banco de dados em grafos para anotação funcional e cross-referência, um banco de dados baseado em documentos, o MongoDB, para acessar entradas únicas, como, por exemplo, para construir as entry pages, e um banco de dados relacional, que a gente usa para consultas pontuais e para análise estatística. Além disso, nós construímos e continuamos aprimorando um pipeline que faz o mapeamento de dados de todas as estruturas do MDB para outros 20 repositórios. Esses dados são armazenados no banco de dados de grafo, mas também são utilizados para implementar a API, também são usados no sistema de busca para melhorar as pesquisas no website. E outra novidade é o novo sistema de validação de estruturas, contendo dezenas de gráficos e imagens que auxiliam na aferição da qualidade desses mapas. Esses dados podem ser tanto acessados pelo website, quanto via relatórios em PDF, que também são utilizados pelos anotadores, antes de liberar os dados oficialmente. O novo website foi lançado oficialmente no dia 21 de julho do ano passado, e pode ser acessado em ebi.ac.k/imdb. Muito obrigado. Qualquer coisa pode me entrar em contato por esse e-mail.